Oi, pessoal. Meu nome é Milena. Eu trabalho aqui na equipe comercial, né, dos produtos da EWAX. Então, a gente tem o software de gestão de projetos, temos uma plataforma EAD chamada Twigo, e também um CRM chamado Flux. E o objetivo desse encontro de hoje é falar um pouquinho do passo a passo para planejar um projeto. Antes de entrar, né, nos detalhes do passo a passo, eu tenho algumas coisinhas que eu queria explicar para vocês. O primeiro é o conceito de projeto, né? O que é um projeto, até para deixar todo mundo na mesma página, né? Então, segundo o PMI, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Né? Temporário e exclusivo são as principais características de um projeto. Ele vai ter um início, meio e um fim, e vai gerar um resultado único na sua finalização, né? Um resultado exclusivo. Então, vamos citar aí alguns exemplos, né? A implantação de um software na tua empresa deve ser tratada como um projeto, a construção de uma casa, o desenvolvimento de um website, uma campanha de marketing, a consultoria de gestão de projetos, a consultoria em processos, também pode ser um exemplo de projeto aí na tua organização, enfim. Existem inúmeros projetos e eles precisam ser tratados com a devida importância, né? E eu vou abordar durante esse webinar dicas, passos para ajudar vocês a realizar esse tipo de gestão dentro da empresa de vocês. Para isso, eu tenho aqui alguns pontos de atenção, né, para vocês aplicarem isso na empresa de vocês. O primeiro ponto de atenção é em relação à performance. O que acontece? Se vocês vão estabelecer uma metodologia de gestão de projetos dentro da empresa de vocês, é importante vocês se atentarem para o que eu vou falar agora, né? A gente tem duas linhas aí que devem ser observadas, a linha do tempo e a linha da performance da tua empresa, da tua equipe. O que é importante aqui ressaltar é que vocês estão atualmente num nível de performance, né? Assim como este do meu exemplo aqui. Então, hoje a gente tem um nível, né? Uma medida aí dentro da empresa. O que acontece? Estabelecendo uma nova metodologia, né? Uma nova forma de fazer gestão de projetos, a gente vai ter, né, uma redução de performance. Isso é fato, tá? Por quê? Porque a gente quer sair de um nível atual, né, num nível que estamos no momento e partir para uma situação melhor, né, uma situação desejada. Então, é normal que nesse caminho a gente encontre alguns problemas, a equipe vai ter que se adaptar àquilo que for definido, né, um novo processo, e é normal nessa fase de adaptação, né, a gente ter uma redução em performance. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é para não cair nessa zona de alto risco, que é uma zona onde a gente vai ter aí problemas e comentários por conta da equipe. Poxa, isso que foi imposto dá mais trabalho do que resultado, né? Mas não é isso, né? O problema. O problema é que a gente precisa ter essa visão de zona de risco e tomar cuidado para não cair dentro dela, né? A redução de performance é normal, a equipe vai estar se adaptando a um novo processo, a uma nova metodologia, de repente a uma nova ferramenta, e a ideia é que, assim que esses pontos forem sendo absorvidos pela equipe, né, a equipe vai conquistar velocidade de novo e já vai começar a ter um nível melhor de performance, né, porque melhorias naquele processo foram inseridas. E aí a gente vai trabalhando nessas ondas até chegar na situação desejada. Por isso que quando você vai fazer uma mudança grande na tua empresa, é legal você fazer um planejamento, né, em ondas, assim como eu tenho aqui esse exemplo neste gráfico. Então, a gente não vai implantar toda a metodologia de uma só vez, nós vamos aos poucos. De repente, a gente vai mudar um pouquinho o processo aqui, aí a gente vai ter uma redução em performance, mas logo a equipe se adapta e a gente já ganha um pouquinho mais de velocidade. Aí aqui a gente implanta uma ferramenta, então a gente vai ter uma outra redução, mas logo a equipe se adapta e a gente ganha um pouquinho mais de velocidade. Depois a gente vai produzir alguns controles de auditoria, e aí é normal a gente ter mais um pouquinho de redução, mas a gente vai chegar lá na situação desejada, né, que é um mundo perfeito, ou quase perfeito, né, onde a gente vai ter, né, a metodologia, a ferramenta, enfim, a mudança desejada, trazendo ganhos para a nossa organização. Então, nunca tirem da mente de vocês, né, esse gráfico e essa zona de risco aqui, né? Porque qual que é o grande perigo? Se a gente quiser implantar tudo de uma vez só, sem ter um planejamento, né? A gente corre aí
um grande risco de cair nessa área aqui, que é crítica para a organização, e aí a gente vai criar uma visão negativa da equipe, e aí, né, reverter isso às vezes não é tão simples assim. Outro ponto importante é vocês terem essa visão separada do que é processo e o que é projeto dentro da organização de vocês, né? Então, dentro da empresa de vocês, existe a visão, a missão da organização e a estratégia de operações e de projetos. Isso tudo precisa estar bem separadinho, né? Porque são coisas distintas. O projeto, ele é temporário e único, o processo, ele é contínuo e repetitivo, né? O projeto, ele vai ter um objetivo único, ao seu final, um resultado exclusivo, e os processos, eles são atualizados periodicamente, né? São contínuos. Qual que é a grande diferença, né? Às vezes o pessoal fala, Milena, mas por que o projeto ele vai ter um resultado único? Não entendo isso, porque a minha empresa, ela implanta software, né? E para cada empresa que a gente vende o nosso software, a gente executa a mesma receitinha para fazer a implantação. Como que tu me diz aí que o resultado vai ser único, né? É porque o tempo que você está executando um projeto na empresa A e na empresa B são diferentes, né? Eu vou executar, por exemplo, um projeto agora em agosto, o outro em setembro. As pessoas envolvidas são outras, né? As pessoas que trabalham na empresa A, né, são diferentes da empresa B. E, consequentemente, o resultado, né, que vai acontecer na empresa A vai ser diferente da empresa B também, porque eu tenho pessoas com competências, características diferentes, nem sempre o que a empresa A vai ser, o que vai ser usado pela empresa A vai ser usado na empresa B, então todo projeto tem um resultado exclusivo, ok? Isso é importante estar na mente de vocês. E o PMI publicou no seu portal alguns problemas que são comuns em gestão de projetos. E eu achei bacana trazer isso para vocês também, porque algumas dicas que eu vou elencar, alguns passos, são muito importantes para que a gente evite alguns desses problemas bem comuns aí na gestão de projetos. O problema número 1 elencado é o não cumprimento dos prazos. O problema mais comum em gestão de projetos é não entregar o projeto, as tarefas do projeto no prazo, a gente furar o prazo. Outro problema bem comum é a mudança de escopo constante. Então, eu tinha lá para entregar a construção de uma casa, a casa virou um sobradinho, né? Então, o escopo mudou, né, da água para o vinho. Então, isso é um problema bem crítico aí em gestão de projetos. Problemas em comunicação também é um problema bem crítico, isso não só em gestão de projetos, né? Isso para a vida, né? Se você não sabe se comunicar bem, né, não sabe passar a comunicação, você não vai conseguir o resultado que você queria com o objetivo daquela mensagem. O escopo não definido adequadamente também pode gerar problemas como retrabalho, não cumprir o orçamento também é um problema bem comum em gestão de projetos, e a gente tem outros inúmeros problemas aí que eu elenquei, mas os principais são esses que eu comentei. E aí, se você seguir essas dicas que eu vou passar, né, não quer dizer que você não vai passar por esse tipo de problema, mas a gente passa essas dicas para que a gente tente evitar cada um deles, né? E a gente ganhe mais velocidade aí na gestão dos projetos. O que acontece? Agora eu vou entrar um pouquinho nos grupos de processos de gestão de projetos que eles dão base aí para suportar o desenvolvimento de um projeto. E o primeiro processo que eu vou elencar aqui para gestão de projetos é o processo de iniciação, que é onde a gente realmente inicia o nosso projeto. Nesse grupo, a gente vai fazer o levantamento básico das informações gerais sobre o projeto, vamos definir o escopo e entregas no nível mais alto. E a característica principal dessa etapa aqui, desse processo, é fazer a certidão de nascimento do seu projeto, né? Colocar ele para rodar. Então, o teu cliente já fechou o contrato contigo e aqui você vai começar, né, a definição da iniciação. Depois, nós temos o planejamento. O que eu devo planejar, né? Vamos a esse processo que também é muito importante aí na gestão do teu projeto. Aqui nesse processo, a ideia é que você defina os detalhes, né, do seu projeto, como, por exemplo, o escopo,
os riscos, você faça o levantamento em detalhes, defina o plano de comunicação, como é que você vai comunicar os envolvidos do projeto, né? Quem são os envolvidos. Você precisa definir o cronograma e o orçamento do projeto, quem são todos os stakeholders. Então, aqui você vai entrar em nível de detalhes, vai fazer todo o planejamento do teu projeto. Depois que isso for feito, a gente tem a parte de execução. Aqui a gente vai colocar a mão na massa, né? O gerente de projetos, para isso, ele deve coordenar os recursos para realizar aquilo que foi planejado, né, na etapa anterior. E a equipe ela deve informar para todos os envolvidos, inclusive para o gerente de projetos, o progresso nas atividades, né? Quantos por cento a atividade andou, né? O prazo que ela iniciou, o prazo que ela terminou, todas essas informações elas precisam ser apresentadas. O que acontece aqui é que durante a execução a gente pode encontrar alguns problemas e aí é necessário replanejar, né? É necessário fazer novamente o planejamento de algumas ações que não foram previstas ou que precisam ser alteradas. Então, eu posso voltar para a etapa de planejamento tranquilamente. Depois, eu tenho uma etapa bem importante aqui, que é o monitoramento e controle, que eu preciso garantir que tudo que a gente planejou lá no começo, né, esteja andando conforme o que a gente havia previsto. Para isso, o gerente de projetos ele precisa controlar as mudanças no escopo, precisa defender aquilo que foi acordado, né? Gerar o status report para fazer um acompanhamento. Até coloquei aqui telinhas da nossa, da nossa ferramenta, né? Para que vocês, né, verifiquem como é que é o modelinho de status report que o Artia gera. A gente gera isso tudo automático também. Depois eu vou entrar em mais detalhes. Mas a ideia é que, assim que começa a execução do projeto, o monitoramento e controle, ele anda meio que em conjunto com a execução. Então, a gente executa, mas a gente precisa garantir que tudo está andando conforme planejado. Então, esse monitoramento, ele é constante. E aí, eu posso ter que voltar na etapa de planejamento, né? Quando a gente analisa, verifica através do monitoramento que aquilo que a gente havia previsto não está andando conforme o planejado. Então, aí a gente volta e ajusta. E a gente vai nesse ciclo, né? Até que a gente consiga ter a visão de que todas as necessidades do projeto foram atendidas. Aí sim, eu entro no encerramento do projeto, que nessa parte aqui, nesse processo, o gerente do projeto ele vai finalizar todos os relatórios, documentar as experiências, fornecer informações sobre o produto ou projeto. Esse processo ele vai envolver fechar as contas do projeto, ou seja, terminar a aceitação final das entregas, arquivar a documentação necessária, atribuir à equipe do projeto a novos projetos, comunicar os responsáveis pela manutenção do projeto, né? Então, é isso tudo aqui que engloba essa etapa. E aí, o que acontece, né? A sobreposição de sequências, enquanto eu estou fazendo isso, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, ó, quando eu estou fazendo o plano de projeto, né, que é a etapa de planejamento, eu estou executando o projeto, então não deixa de fazer uma parte da execução do projeto. Então, eu tenho que tomar cuidado quanto a isso. Existe esses processos, essa sequência, né? Mas enquanto eu estou fazendo o planejamento, eu estou fazendo a execução. Então, eu tenho que tomar cuidado só porque essas coisas acontecem mesmo em conjunto. Isso aqui é só uma boa prática, né? E para que eu consiga colocar isso tudo que eu falei em prática, eu elenquei alguns passos para ajudar vocês no planejamento. O primeiro passo é definir o termo de abertura do projeto de vocês. Aqui no termo de abertura, eu vou definir detalhes do escopo, eu vou definir a justificativa, premissas, data de início, fim, envolvidos, restrições. Então, eu vou definir a capa toda do meu projeto. Para que essa capa seja definida, eu preciso ter um escopo bem claro do que precisa ser entregue, então isso é bem importante, é um passo essencial aí do teu projeto, que se você ou os envolvidos do projeto não souberem qual é o motivo, né, qual é o escopo do projeto total, né, então a grande chance de todo o projeto ele ficar comprometido. Até segundo o guia do PMBOK, que é um guia referência em gestão de projetos, o escopo, ele vai consistir no trabalho que vai ser necessário para entregar o serviço lá na frente. Então,
por exemplo, um produto ou um resultado com características específicas. Então, lá precisa estar claro o que vai ser ou não feito dentro do projeto. Então, por isso que uma atenção redobrada em cima disso precisa acontecer. Até porque, né, depois a gente, conforme a gente for executando, a gente vai ter alguns questionamentos pelos envolvidos do projeto, e aí a gente pode voltar lá no scope e ver, pô, quando a gente começou a desenvolver isso aqui, ou quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, a gente tinha claras essas definições aqui. Então, isso aqui que a gente fez planejamento, né? E agora tu vem me pedir outra coisa, né? Isso aqui não tava sendo contemplado quando a gente fez a definição. Para incluir isso aí que tu quer, eu vou ter impactos nisso, nisso, naquilo, e eu não vou conseguir mais entregar lá em dezembro esse projeto para você, por exemplo. A gente precisa de uma nova data. Então, se você tem as regras claras do jogo definidas, fica muito mais fácil de você fazer gestão disso, e mostrar para os envolvidos, né, ou para o teu cliente lá na ponta, ou para o patrocinador do projeto, aquilo que havia sido combinado e negociar com ele o novo prazo. Então, quando as regras estão bem claras, a gente dificilmente encontra problema lá na frente, né? Outro ponto importante é analisar os riscos. Quando você está fazendo o planejamento do seu projeto, você precisa analisar quais são as ameaças e oportunidades que o projeto pode ter. Então, por exemplo, no projeto de uma construção de uma casa, é importante você considerar onde você está fazendo a construção da casa para o teu planejamento, se é uma cidade que tem um risco muito alto de chuva ou não, né? Se você estiver construindo uma casa aqui em Joinville, por exemplo, onde o pessoal do Arte fica, que chove bastante. Então, você tem que considerar no teu planejamento, né, que vai chover a média histórica. E se chover mais do que a média histórica de Joinville, isso pode ser um risco muito alto para um projeto de construção, né, que pode prejudicar o andamento todo do teu projeto. Então, é importante isso estar mapeado e o gerente de projeto vá analisando e acompanhando cada um desses riscos que foram sinalizados lá no teu planejamento. Um outro ponto importante é você definir a EAP e o cronograma do teu projeto. Também, novamente, eu coloquei aqui algumas telinhas do produto, onde eu fiz a decomposição do planejamento do meu projeto em etapas. Por exemplo, numa construção de uma casa, eu posso ter etapa de preparação do terreno, eu posso ter etapa de fundamento, paredes, telhado, acabamento, e tudo dentro de cada uma dessas etapas, eu vou ter as ações necessárias para entregar cada uma delas. Então, para preparar o terreno, por exemplo, eu vou ter uma primeira ação que é contratar a empresa de limpeza do terreno, né? Depois eu vou ter que contratar uma empresa de terraplanagem. Enfim, eu vou ter várias ações com prazo e esforço atrelado a cada uma delas. Quando eu estou fazendo essa definição, eu estou gerando a linha do tempo do meu projeto, definindo quando que eu vou entregar cada uma dessas etapas e, consequentemente, o meu projeto lá no final. E atrelada a essas entregas, eu também vou ter um custo. Então, eu consigo começar a ter essa visão mais clara dentro do meu projeto. Depois que eu terminar o planejamento, definir o cronograma, aí eu preciso fazer uma revisão, né? Para garantir que tudo aquilo que eu incluí, né, está coerente, faz sentido. É legal aqui pegar pessoas especialistas também, que já trabalharam em projetos parecidos, para pegar uma opinião, se aquilo que eu defini de tempo e esforço estão coerentes, né, fazem sentido com aquilo que já foi executado em outros projetos também. Stakeholders. Definir os stakeholders do seu projeto é uma dica bem valiosa, né? Se você mapear e elencar todos os envolvidos no seu projeto, fica muito mais fácil, né, de você ter uma comunicação eficiente, né? Uma vez que você elencou quem são as pessoas que vão estar sendo envolvidas no seu projeto, fica muito mais fácil você fazer uma comunicação para todos eles. Você vai atrelar todos eles no seu projeto. Então, a chance de a comunicação não chegar lá na ponta para um recurso, né, ela é minimizada. Então, é um outro ponto bem importante. E monitore, né? Monitorar é algo essencial, né, para aquilo tudo que você planejou aconteça conforme o previsto. Então, monitorar, por exemplo, se o esforço está sendo gasto conforme o previsto é um ponto importante para garantir que você consiga fazer as entregas no prazo, as entregas dentro do custo. Então, fazer esse acompanhamento frequente é uma dica bem valiosa.
Porque pode ser que você note que aquilo que você havia previsto não está andando conforme o planejado. E aí cabe ao gerente do projeto tomar algumas ações, como, por exemplo, colocar mais gente para trabalhar em determinadas tarefas que são críticas para o projeto, de repente começar algumas ações que estavam planejadas lá para frente do projeto, começar dar uma antecipada nessas ações, né? Começar ela antes do prazo. Enfim, tem várias técnicas de gestão do tempo, de planejamento, que podem ser usadas para ajudar você, né, a tomar medidas se as coisas não estiverem andando conforme o planejado. E aí, eu vou mostrar para vocês agora na ferramenta, né, como é que a gente começa a fazer o planejamento desse projeto. Vai mais ou menos nessa linha aí das dicas que eu passei para vocês. Eu já deixei aqui uma empresa fictícia. E aqui dentro, olha, eu vou criar o meu primeiro projeto. Então, quando eu abro essa opção, eu já caio aqui na telinha do termo de abertura do projeto, onde eu vou definir o nome do meu projeto, Construção Casa Maria. Aqui eu posso definir algumas informações como o número do projeto, o tipo do meu projeto, descrição, categorias. Eu tenho aqui a justificativa, que são as razões de existir do meu projeto, as premissas, que são pontos que eu parto do princípio como verdade para o planejamento do meu projeto. Por exemplo, se eu estou construindo a casa em Joinville, eu estou partindo do princípio que vai chover a média histórica de Joinville, né? Restrição, eu posso definir aqui. Uma coisa importante, toda premissa gera um risco para o teu projeto, tá? Então é importante você se atentar a isso. Restrições, aqui você pode colocar restrição de orçamento, restrição de recurso, isso tudo precisa estar definido aqui. Últimas informações, qualquer novidade do teu projeto você pode ir elencando aqui depois também. E aqui eu vou definir quando a gente vai iniciar essa construção, a gente vai começar dia 3 de setembro, e qual que é a previsão de entrega. Eu acredito que até dia 10 de janeiro a gente consiga fazer essa entrega. E aí eu tenho outras informações importantes. Quantas horas serão gastas? Qual é a receita estimada, o gasto estimado nesse projeto, a margem, né? E aí eu salvo e esse projeto ele é criado aqui na minha lateral. Depois que eu fizer isso, né? Aqui na descrição eu preciso detalhar o escopo, tá? Então, é muito importante que esse passo seja feito, porque a casa da Maria, ela pode ser uma mansão, ela pode ser um sobrado, ela pode ser uma meia-água. Então, eu preciso que isso tudo esteja definida, né? Para não ter problemas lá na frente. Aquela tal história, né? Você está entregando um resultado único para o teu cliente lá na ponta ou para o patrocinador do projeto. Então, ele tem uma expectativa. Essa expectativa, ela precisa ser entregue. Então, você precisa garantir que você entendeu a expectativa do seu cliente lá no final, né? E deixar isso tudo muito claro antes de você, né, trazer um problema no final, né? Que é não atender a expectativa. Então, esse alinhamento, ele é muito importante para ambas as partes. Eu vejo aqui pelos nossos projetos, né? A gente trabalha com novos desenvolvimentos por conta do cliente também. E a gente gosta de deixar muito claro quando a gente faz um desenvolvimento para o cliente o escopo, porque às vezes ele pede um campinho novo aqui dentro do Arte, e a expectativa dele é um campinho que notifica por e-mail quando alguém altera esse campinho, que gera um alerta se um valor X for colocado nesse campinho, e essas coisas ficaram subentendidas. Com a definição do escopo, você garante, né? Ou você minimiza o problema desse tipo de acontecimento vir à tona lá na frente no teu projeto, tá? Então, definir isso tudo, eu salvo. E aí, agora, eu vou fazer a decomposição do trabalho desse projeto em etapas. Eu vou começar a criar o cronograma, né? Vou começar a criar a estrutura analítica do meu projeto. Aqui eu vou quebrar a construção da Casa da Maria em algumas etapas. Preparação do terreno, fundamento, estrutura e acabamentos. E vou salvar.
Dentro dessa estrutura agora, eu vou criar o cronograma, ou seja, as tarefas necessárias para entregar cada uma dessas ações e vou distribuir elas na linha do tempo. Então, eu vou contar com uma ferramenta que a gente tem aqui, que é o Gantt avançado para fazer isso. Eu estou fazendo isso tudo aqui no Artia, mas se você não tem o Artia, não tem problema, você pode fazer isso no Excel, você pode ter um documento lá que é o termo de abertura do teu projeto, preencher esses campinhos, não tem problema, guardar numa pastinha na rede. Você pode usar um Excel para definir essas etapas. Dentro dessas etapas, você pode colocar as atividades, não tem problema nenhum. Se você não faz essa gestão hoje, até sugiro começar assim. E aí, a partir do momento que você tiver volume, você vai para uma ferramenta, não tem problema nenhum, tá? Aqui na preparação do terreno, ó, eu vou contratar empresa de limpeza. Eu vou contratar empresa de terraplanagem. Eu também vou tirar documentação de construção. Aqui em fundamento, eu vou colocar uma atividade que vai ser concretar fundamento. Tô chutando, tá? Não entendo nada de construção, viu, gente? Estrutura, eu vou colocar aqui. Construir paredes. Vou colocar mais um aqui que é construir laje. Realizar pintura. Elaborar elétrica ou projeto elétrico, né? Enfim, criei todas as ações. Vamos supor que fazendo isso aqui, tudo que eu fiz, eu tenho a casa da Maria pronta. Agora, eu vou distribuir em relação ao tempo essas ações aqui. Então, como eu disse que o meu projeto começa dia 3 de setembro, ó, tá aqui a linha laranja, e agora eu vou colocando aqui prazos para cada uma dessas ações, ó. Então, primeiro eu preciso fazer essa, depois essa aqui. A documentação eu acho que vai levar umas 3 semanas no mínimo. A gente sabe como que é a documentação de construção, né? Demora. Concretar fundamento, o pessoal faz em uma semana. Construir paredes e laje só depois do fundamento, né? Então, as paredes, como é uma meia água, o pessoal levanta em 2 dias. E daí, quando tiver terminando as paredes, eu já posso começar a laje também. Então, elas podem começar meio que em paralelo, só que a laje demora um pouquinho mais de tempo. A pintura, ela pode começar também aqui, ó, quando eu estiver terminando a construção das paredes, né? E ela leva 3 dias. Daí, o projeto elétrico, ele pode também começar em paralelo aqui, não tem problema. Então, eu fiz toda a estimativa, olha, e eu vi que eu consigo entregar no dia 19 de outubro esse projeto como um todo, né? Então, assim eu começo a fazer o planejamento, né? E aí eu vou atrelar agora a equipe necessária para entregar cada uma dessas ações, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Com essa ferramenta que eu estou usando, o pessoal é notificado por e-mail assim que você associa ele em uma atividade do teu projeto, então isso favorece comunicação. Ele vai ver o prazo que foi acordado. E aí, né, é só colocar para execução. O pessoal vai começar a executar essas ações aqui de acordo com os prazos que a gente definiu. E aí, agora a gente precisa ir monitorando, né? Então, o Art, ele conta com vários gráficos, vários relatórios que te ajudam a ir acompanhando, né? A situação das atividades, quantas estão pendentes, estão em dia, no nome do responsável. Aqui, através da lista de tarefas também, a gente consegue ir analisando como que essas tarefas estão em relação a prazo. Deixa eu colocar aqui um indicador de prazo para a gente acompanhar juntos aqui. Ó, por enquanto está tudo dentro do prazo, então com esse tipo de planejamento as coisas ficam mais simples. Então é bem importante que você tenha esse cuidado, né, de fazer esse planejamento, de mapear as ações, de envolver todas as pessoas que vão trabalhar no projeto. Isso ajuda todo mundo a ter uma visão única, né,
do objetivo do projeto e trabalhar em conjunto para um resultado comum a todos, né? Que é o resultado exclusivo do projeto. Ok? Pessoal, o que eu preparei de conteúdo para vocês hoje seria isso. Agora eu fico aberta a perguntas. Desde já eu queria agradecer a presença de todos aqui neste webinar. Muito obrigada pela presença. A gente teve um volume bem grande de participantes hoje. Muito bacana. Tem pessoas que toda semana estão aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Tem uma pergunta aqui, ó. É possível criar um EAP em cima de todas as tarefas que foram criadas? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta, Hugo. Vou voltar lá para o cronograma. E aí, aqui no cronograma, você queria criar uma etapa nova, é isso? Se for isso, é bem simples, tá? Eu clico aqui no botãozinho de mais, ó, adiciono uma nova linha. Só aqui, ó, vou colocar etapa nova. A diferença é que eu jogo isso aqui para fora, ó. Venho aqui, jogo para fora. E aí, eu vou adicionando itens como filhos aqui dentro, ó. Atividade 1, atividade 2 e assim por diante. Aí eu salvo. Se eu voltar lá na minha EAP, a gente vai ver que essa etapa nova vai ser criada, tá? Só vamos esperar o Art salvar ela. E aí vamos acessar aqui a opção de EAP. Na EAP, seria necessária a fase de inicialização? Não, já que demanda um certo tempo? Sim, ó. O que acontece? O PMBOK prega, ó, só para mostrar que a etapa nova foi criada, que você faça o planejamento do teu projeto usando essas etapas aqui, ó. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e o encerramento, tá? E aqui dentro você vai ter todas as ações que você precisa para fazer, para entregar a iniciação, para entregar o planejamento. Aqui vai ter o plano de projeto para montar, por exemplo. Aqui vai ter as ações da Casa da Maria como um todo. Aqui dentro, ó, é que eu vou ter a preparação do terreno. Aqui dentro é que eu vou ter o fundamento. Aqui dentro é que eu vou ter estrutura e acabamentos. Então, o PMBOK, ele prega, né, que você utilize essa estrutura aqui. Mas isso não é uma regra, né? É só uma boa prática. Se você quiser ir usando dessa forma, né? Essa é a dica. Uma outra coisa também que eu não mencionei, pessoal, é que você consegue criar modelos de projeto. Então, se você adotar esse modelinho para a tua organização, toda vez que a tua empresa for construir uma casa nova, né, você já tem a receitinha do bolo pronta. Então, o Art, ele copia esse modelinho que for definido. É possível desenhar a curva S do projeto? Sim, a gente tem essa função aqui, tá? Vamos ver. Deixa eu abrir aqui, que eu não deixei separado uma curva, eu acabei me tirando aqui da estrutura, mas eu vou abrir uma curva S aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Ó, quanto à questão de esforço, enquanto eu abro aqui a curva S. Quais relatórios são gerados? Ele agrupa tarefas com soma de horas? Sim, já mostra aqui para ti também, tá, Tainá? Vou selecionar aqui um projeto em específico. Deixa eu pegar aqui dentro de clique 1000, esse de construção. E aí, aqui em projetos, relatório de situação, a gente tem a curva S. Que eu consigo visualizar, né, se a curva ela está próxima ao planejado ou não, ok? Quanto ao controle, quais relatórios são gerados, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Conforme o pessoal for entregando as tarefas, depois você consegue vir aqui, ó, em lista de apontamentos
e fazer um acompanhamento das horas realizadas, tá? Então, aparece o nome da tarefa e quantas horas serão realizadas. Eu posso tirar um relatório em PDF, eu posso tirar um relatório em Excel, posso filtrar por pessoa, por data. Então, tudo isso é gerado de forma automática, ok? Pessoal, agradeço novamente a presença de todos. Vou continuar mais uns minutinhos aqui respondendo a dúvida de todo mundo, mas desde já, meu muito obrigada a todos. Semana que vem a gente tem um webinar de novo, tá? Quem tiver interesse em participar, é só dar uma olhadinha lá no nosso site, na opção demonstração, tem toda a programação. A gente notifica por e-mail vocês também. Conto com a presença de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.